Montei aqui uma relação para vocês aí sobre as polias, tá ok? Então, a primeira forma aqui é a polia fixa, beleza? O que é a polia fixa? Olha um exemplo de polia fixa aqui, né? Isso aqui é um exemplo de polia fixa, tá? Você tem a polia, a força e a carga. Essa polia aqui, ela serve simplesmente para transferir a força até a carga, tá? Então essa polia, ela está presa aqui no teto e apenas ela gira, transferindo a força para a carga. Nesse tipo de polia, né, nós não temos nenhuma vantagem mecânica, né? Nós podemos dizer que não existe vantagem mecânica. Não, você não vai ter vantagem mecânica. Por que você não tem vantagem mecânica, né? Não tem vantagem mecânica porque se eu tenho uma carga e essa carga aqui é de 200 newtons, por exemplo, eu vou precisar fazer quanto aqui? Eu vou precisar fazer 200 newtons aqui, tá? Então veja, não tem vantagem mecânica nenhuma, né? A única função desse tipo de polia é você conseguir melhorar a aplicação da força. Ao invés de você puxar o corpo para cima, você vai fazer essa força para baixo, pode usar o teu corpo como contrapeso, né? É muito comum você ver esse tipo de coisa, né, em construção, onde o cara leva saco de cimento para cima, fica bem mais fácil, mas não tem vantagem mecânica nenhuma, né? Então essa é a polia fixa. Olha um exemplo outro de polia fixa aqui, né? Você vai tentar arrastar uma carga, né? Então você tenta arrastar a carga, tá aqui, né? A polia presa na parede, a polia simplesmente pode girar, a polia, né, apenas gira e transfere a força que a carga vai necessitar para ser arrastada para um outro ponto aí, tá ok? Então nós temos aqui o que a gente chama de polia fixa. Olha os exemplos aí que nós temos de polia fixa, né? Uma presa no teto, outra presa na parede. Agora vamos mostrar como é que fica a polia móvel. Olha lá a polia móvel, né? Estão vendo já a diferença? Olha aqui, polia fixa, polia móvel. Vamos ver, ó. Então vamos lá. Nós temos aqui a polia móvel, né? Então olha ali a polia móvel, beleza? Olha a diferença da polia fixa para a polia móvel. Ao invés de eu prender a polia na parede, eu prendi a polia na carga. E por que ela é chamada de polia móvel? Ela é chamada de polia móvel porque quando eu puxar, olha o que vai acontecer. A polia vai se movimentar junto com a carga. Por isso que ela é chamada de polia móvel. Ela vai se movimentar junto com a carga. Estão vendo? E daí qual que é a coisa bacana nesse tipo nesse tipo de incremento que a gente usa dentro da mecânica, né? A coisa legal é que aparece a reação da parede. Então, quando você faz a força aqui, você vai fazer a força e a tua força vai puxar a carga. Porém, você vai ter a ajuda da reação da parede. A força de reação da parede pela ação, né? Pela chamada ação e reação de Newton, né? Pela terceira lei de Newton, você tem uma força aqui, tem que ter uma outra força aqui, né? Então, se o cabo está exercendo uma força aqui, né, que acompanha, tá, esta força, então você vai ter a reação. E a reação da parede ajuda você a puxar a carga. Então, a polia móvel, tá, devido à reação que existe na parede, vai criar o que a gente chama de vantagem mecânica. Nós vamos ter o que a gente chama aí de vantagem mecânica. Olha lá a polia móvel. Olha a diferença para a polia fixa. Polia fixa é uma polia presa na parede e pronto, acabou. Não tem vantagem mecânica nenhuma. A polia móvel é uma polia onde a polia vai presa na carga. Estão vendo? Ó, presa na parede, presa na carga. Tá? Então, quando eu puxo, a polia se movimenta junto com a carga. E por causa da reação na parede, porque essa corda tem que estar presa aqui na parede, né? Por causa da reação da parede, nós não temos apenas uma força. Você tem duas forças. Olha só que legal.
Então a força que você precisa fazer é a metade da força que você deveria fazer, chamado, né, isso aí de vantagem mecânica. Olha aqui um outro exemplo, né? Aqui nós temos um exemplo aqui de polia móvel associada a uma polia fixa. Então aqui nós temos uma polia fixa e aqui nós temos uma polia móvel. Estão vendo? Polia fixa, polia móvel. Por que essa polia fixa? Porque essa polia está presa na parede, ela só gira, ó, não vai nada. A única coisa é que ela muda a direção, né? Ela muda a direção e o sentido da força aplicada. Mas ela é fixa, tá? Não gera vantagem mecânica. Já, ó, imagine o seguinte, imagine que eu puxo isso aqui. Na hora que eu puxo isso aqui, a polia móvel, como está presa na carga, a polia móvel, por que ela é chamada de polia móvel? Porque ela vai subir junto com a carga. E olha o que acontece, aparece a reação na parede. Então, a força que eu vou fazer aqui acaba sendo auxiliada pela reação da parede. Então, vamos fazer uma conta bem simples. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá. Aqui era apenas uma polia fixa. 200 newtons. Quanto que eu tinha que fazer de força? 200 newtons. Agora, vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar. Eu tenho aqui uma carga. Vamos imaginar que essa carga tenha 200 newtons. Se essa carga tem 200 newtons, o que vai acontecer? A polia móvel vai dividir essa carga em duas partes. Vai ficar 100 newtons e 100 newtons. E eu vou precisar fazer aqui, ó, né, essa força vai ser transferida para cá, eu vou precisar fazer apenas 100 newtons de força. Estão vendo? Eu tenho o que a gente chama de vantagem mecânica. Por quê? Porque eu precisaria fazer 200 newtons, mas eu não vou mais precisar fazer 200 newtons, eu vou precisar fazer 100. E por que eu vou precisar fazer só 100 newtons? Porque a polia móvel divide a carga em dois. Por causa de quem? Por causa da reação da parede. Professor, eu posso usar mais polias móveis se eu quiser, por exemplo, reduzir essa força de 100 para 50, para 25, para 15. Eu posso fazer 2 newtons e puxar 200? Pode, né? Vou mostrar aqui para vocês. Separei algumas figuras aqui, ó. Olha lá um exemplo onde nós temos várias polias móveis, tá? Aqui nós temos várias polias móveis. Olha ali, ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, tá? Ó, outro exemplo onde eu tenho várias polias móveis, uma fixa aqui, ó, tá presa no teto, e outras várias polias móveis. Aí você fala assim, e daí quando tem várias polias móveis, como é que eu faço? Bom, quando eu tiver várias polias móveis, você vai fazer o seguinte, a força que você precisa fazer é igual à carga, tá? Vai ser igual à carga, tá? Escrevi olhando para a tela aqui, não escrevi direito. Olha. Então, a força que você precisa fazer vai ser igual à carga dividido a 2 elevado a n. Onde n, né? Este n aqui é quem? Este n é o número de polias móveis. Então, se eu tiver uma polia móvel, vai ser 2 elevado a 1. Então, a tua carga é dividida por 2. Se for duas polias móveis, vai ser 2 elevado ao quadrado, vai ser 4, a tua carga dividido por 4. E assim por diante. Tá ok? Então aí é uma aplicação, né, muito útil dentro da mecânica, as chamadas associação de polias. Tá? A associação de polias é muito conhecido também como talha exponencial. Tá? Nós conhecemos isso aí como talha exponencial. Beleza, galera? Tá aí então, tá? Se vocês necessitarem aí de mais alguma ajuda, alguma coisa, né? Sempre aí manda que eu tô postando os vídeos aí, tá ok? Um abraço, tchau, tchau.